Começar um ano novo costuma vir com leveza e boas energias, mas hoje a ideia é outra. Em nossa primeira lista de 2026, vamos direto para filmes que incomodam de verdade. Filmes que mexem com o psicológico, explorando violência, dor e a maldade humana levada ao limite. E quando tudo termina, o que fica não é empolgação, fica a sensação incômoda de ter atravessado algo pesado demais para querer repetir. E é exatamente esse efeito que conecta todos os títulos dessa lista. O primeiro filme já começa exatamente assim, quase sem diálogos, muita tensão e uma sensação constante de que você está vendo algo que não deveria estar acontecendo. Ambientado durante a Guerra da Bósnia, Vingança Muda acompanha Angel, uma jovem surda forçada a trabalhar em uma casa onde mulheres são mantidas em cativeiro e submetidas a abusos constantes. Sua função é aparentemente simples: limpar, servir e permanecer invisível, mas é justamente essa invisibilidade que a coloca como testemunha silenciosa de horrores diários, onde a violência não é exceção, mas regra. O que torna Vingança Muda tão perturbador não é apenas o que acontece, mas como acontece. O filme não suaviza, não poupa o espectador e não oferece respiro emocional. A ausência de diálogos transforma gritos, choros e sons ambientes em algo ainda mais angustiante. O espectador é obrigado a observar tudo sem filtros, sentindo o mesmo aprisionamento da protagonista. Quando Angel começa a planejar sua vingança, não existe alívio nem sensação de justiça. Cada ato carrega um peso cruel, deixando claro que naquele ambiente ninguém sai ileso. É um filme brutal, frio e extremamente desconfortável, daqueles que você assiste uma vez e entende perfeitamente por que não quer passar por isso de novo. A Fronteira é um dos filmes mais representativos do New French Extremity, um movimento do cinema francês marcado por violência física e psicológica levada ao limite. Na história, acompanhamos um grupo de jovens que foge de uma Paris em colapso social e político, buscando abrigo em uma região isolada próxima à fronteira. A tentativa de refúgio logo revela que aquele lugar funciona como uma armadilha, quando eles entram em contato com uma família guiada por ideologias extremistas e práticas brutais, onde cada decisão errada custa caro. O filme não poupa ninguém. A violência é gráfica, prolongada e muitas vezes humilhante. O desconforto não vem apenas do sangue, mas da sensação constante de estar preso em um ambiente onde qualquer noção de humanidade foi distorcida, onde tudo parece sujo, opressivo e sem saída. O filme é perturbador justamente porque não há cuidado em suavizar o que é mostrado nem oferecer alívio narrativo. Existe dor, existe brutalidade, existe uma experiência desgastante que deixa claro por que esse tipo de cinema divide tanto opiniões. À primeira vista, Audition parece um drama estranho, quase melancólico. Um viúvo solitário decide organizar um falso teste de elenco para encontrar uma nova esposa, acreditando estar no controle da situação. Tudo acontece de forma lenta, silenciosa e aparentemente inofensiva, mas esse ritmo é uma armadilha. Aos poucos, a narrativa começa a mostrar que algo está fora do lugar. Pequenos detalhes, silêncios prolongados e comportamentos desconcertantes criam uma tensão crescente até que o filme muda completamente de tom. Quando isso acontece, o espectador descobre que foi conduzido, sem perceber, até um dos desfechos mais perturbadores do cinema japonês. Audition é considerado um dos filmes mais perturbadores do Japão, justamente porque a violência chega tarde, mas chega sem piedade. O contraste entre a delicadeza inicial e o horror explícito transforma cada cena final em algo difícil de processar. Não é apenas dor física, é humilhação, controle e punição. É o tipo de filme que continua incomodando depois que acaba, não pelo gore em si, mas pela sensação de ter sido enganado emocionalmente. Rever significa reviver essa escalada lenta até o colapso, e sinceramente, a maioria prefere não passar por isso de novo. Baskin começa como um pesadelo estranho e termina como um mergulho direto no inferno. A trama acompanha um grupo de policiais que atende uma ocorrência em uma área rural isolada da Turquia. O que eles encontram ali não segue nenhuma lógica conhecida, apenas uma sucessão de imagens grotescas, rituais perturbadores e violência extrema.
O filme constrói sua atmosfera como um delírio febril. Nada é explicado com clareza, e o espectador é jogado em um ambiente onde regras não existem e a sensação de ameaça é constante. Cada cena parece mais sufocante que a anterior, como se o próprio ambiente estivesse se deformando. O grande destaque de Baskin é sua estética infernal. Corpos mutilados, figuras deformadas e um vilão com aparência profundamente perturbadora transformam o filme em uma experiência difícil de suportar do começo ao fim. Não há lógica, não há saída. Apenas uma descida contínua ao caos. Disponível de graça no YouTube. É o tipo de filme que você enfrenta uma vez e entende perfeitamente por que não sente vontade nenhuma de repetir a experiência. Alucinações do Passado acompanha Jacob Singer, um veterano da Guerra do Vietnã que começa a ser assombrado por visões perturbadoras, lapsos de memória e uma sensação constante de que a realidade ao seu redor está se desfazendo. Nada parece estável, pessoas surgem e desaparecem, rostos se deformam e o mundo parece sempre à beira de colapsar. O filme aposta em um terror psicológico e existencial, onde o medo vem da confusão mental do protagonista e da dificuldade de distinguir o que é lembrança, trauma ou alucinação. Cada cena carrega um peso emocional profundo ligado à culpa, à guerra e ao medo da morte. O impacto de Alucinações do Passado foi tão grande que inspirou diretamente a estética e a atmosfera da franquia de jogos Silent Hill. As criaturas de movimentos bruscos, os rostos distorcidos, os corredores hospitalares e a sensação de um inferno pessoal nasceram justamente desse sentimento de realidade fragmentada e sofrimento mental apresentado ao longo da jornada. E quando a história começa a fazer sentido, não vem alívio nenhum. O entendimento só torna tudo mais pesado. O filme termina deixando um mal-estar silencioso daqueles que acompanham o espectador mesmo depois do fim. Aqui entramos no universo de Lars von Trier, cineasta conhecido por levar seus filmes a limites extremos, e Anticristo talvez seja um dos trabalhos mais difíceis de enfrentar da carreira dele. O filme acompanha um casal vivido por Willem Dafoe e Charlotte Gainsbourg, que se refugia em uma cabana isolada na floresta após uma tragédia pessoal devastadora, acreditando que o isolamento pode trazer algum tipo de cura emocional. O que se desenrola ali está longe de qualquer processo de recuperação. A narrativa mergulha em luto, culpa, dor emocional e uma deterioração psicológica constante. A natureza deixa de ser apenas cenário e passa a funcionar como uma presença hostil, refletindo o colapso mental dos personagens. Cada diálogo carrega tensão, cada silêncio pesa e o desconforto se prolonga sem pressa para avançar ou aliviar, onde nada se resolve, nada se organiza e tudo caminha para um estado cada vez mais caótico, sem retorno. Anticristo é perturbador porque mistura sofrimento emocional, simbologia pesada e violência extrema, tratados de forma direta e desconcertante. Quando termina, o que fica é um peso difícil de absorver, a sensação de que tudo ali ultrapassou limites que não deveriam ser cruzados. É um daqueles filmes que você vê uma vez por curiosidade e não sente vontade nenhuma de voltar. Mártires não é apenas perturbador, ele é um marco do New French Extremity, porque leva a violência a um nível constante e difícil de suportar, testando tanto os personagens quanto quem assiste. A história começa com duas jovens marcadas por um passado traumático que retorna de forma brutal. O que inicialmente parece um filme de vingança, abandona rapidamente qualquer estrutura familiar e segue por um caminho muito mais sombrio. O que torna Mártires quase impossível de rever é a forma como ele testa os limites do espectador. A violência é prolongada, repetitiva e emocionalmente desgastante. Não existe pausa, nem qualquer sensação de segurança. O sofrimento não leva a nenhum tipo de conclusão que alivie o que foi vivido, ele apenas se impõe e permanece, gerando questionamentos profundamente incômodos sobre dor, limite e sentido. É um filme que não se preocupa em agradar, mas em incomodar quem assiste. Quando termina, a sensação não é apenas de impacto imediato, mas de vazio e mal-estar. Assistir uma vez já é uma experiência extrema. Voltar a esse universo, poucos conseguem.
Aqui o desconforto nasce da obsessão, da curiosidade mórbida e da forma como a violência passa a ser consumida como espetáculo. Red Rooms acompanha uma jovem obcecada por um caso judicial envolvendo assassinatos brutais, transmitidos clandestinamente na Deep Web, em ambientes conhecidos como salas vermelhas. O filme constrói seu desconforto de forma silenciosa e gradual, onde não há pressa em chocar. Ao invés disso, há uma progressão constante rumo a algo cada vez mais frio e perturbador. O espectador acompanha a protagonista se aprofundando nesse universo, cruzando limites éticos sem perceber, movida por fascínio e compulsão. O que torna Red Rooms tão difícil de digerir é a forma como ele questiona o papel do espectador. A violência muitas vezes não é mostrada diretamente, mas sugerida, descrita e imaginada, o que torna tudo ainda mais pesado. O incômodo nasce da reflexão. Até que ponto observar também não é participar? Disponível no catálogo do Telecine, é uma experiência intensa que você até admira, mas não sente vontade nenhuma de repetir. Inspirado em uma história real, esse é talvez um dos filmes mais difíceis de assistir dessa lista. A trama acompanha dois irmãos que vivem em uma vizinhança aparentemente comum, até que uma nova garota chega para morar na casa ao lado, sob os cuidados de uma mulher que aos poucos revela um comportamento monstruoso. O terror aqui não vem do sobrenatural, mas da normalização da crueldade. O filme mostra como abusos físicos e psicológicos podem se intensificar diante da omissão, da covardia e do silêncio coletivo. O mais perturbador é perceber como tudo acontece à luz do dia, em um ambiente que deveria representar segurança e convivência. Cada cena vai ficando mais difícil de digerir, não pela violência explícita apenas, mas pela sensação de impotência. O espectador sabe que aquilo poderia ter sido evitado, e essa consciência transforma o sofrimento exibido em algo ainda mais pesado. Não há prazer narrativo e não há desfecho reconfortante. Apenas a constatação de que algumas histórias existem para lembrar o quão longe o ser humano pode ir quando ninguém decide intervir. Esse terror dinamarquês constrói o desconforto de forma quase invisível. A história acompanha uma família que aceita passar um fim de semana com um casal recém-conhecido. Pequenos gestos estranhos, comentários deslocados e atitudes invasivas começam a surgir, mas tudo é sempre abafado por educação excessiva e pela vontade constante de evitar conflitos. O filme cresce a partir da passividade. Cada situação ignorada, cada limite não imposto, aumenta a tensão de forma silenciosa. O espectador percebe o perigo muito antes dos personagens, o que transforma cada cena em um exercício de ansiedade. O que torna Speak No Evil tão perturbador é a maneira como ele explora o desconforto social. O medo não vem de sustos ou violência explícita, mas da sensação de estar preso em uma situação errada, sem saber exatamente quando ou como aquilo vai acabar. É um filme que provoca incômodo genuíno, daqueles que fazem você se mexer na cadeira e questionar decisões simples. Assistir a esse filme uma única vez já é suficiente para sentir o impacto. Pensar em repetir a experiência é algo que a maioria prefere evitar. À primeira vista, Eden Lake parece apenas um suspense de sobrevivência. Um casal decide passar alguns dias em um lago isolado, buscando tranquilidade e distância da cidade. A ideia de descanso começa a ruir quando eles entram em conflito com um grupo de adolescentes locais, cujo comportamento passa do incômodo para algo claramente ameaçador. O filme constrói seu horror de forma cruelmente realista. A violência surge de impulsos, de jogos de poder e da ausência total de limites. O que torna Eden Lake tão perturbador é justamente a plausibilidade. Tudo parece próximo demais da realidade, como se aquela situação pudesse acontecer em qualquer lugar e com qualquer pessoa. O filme desmonta a ideia de justiça e proteção, deixando o espectador preso a uma escalada de brutalidade que não oferece respiro. Disponível de graça no YouTube, Eden Lake é o tipo de filme que incomoda por dias, não só pelo que mostra explicitamente, mas pelo que sugere sobre o comportamento humano. Assistir uma vez já é angustiante. Voltar para esse lago é algo que muita gente não tem coragem de fazer.
Aqui temos mais um filme dirigido por Lars von Trier, cineasta que já apareceu nesta lista justamente por não ter nenhum interesse em agradar o público. Em A Casa que Jack Construiu, acompanhamos Jack, um serial killer que narra seus crimes como se estivesse apresentando obras de arte, refletindo sobre violência, moral e criação. O filme é estruturado como uma descida longa e gradual à mente de alguém completamente desconectado de empatia. Cada capítulo revela não apenas um crime, mas um nível maior de frieza, arrogância e desprezo pela vida humana. O desconforto não vem só do que Jack faz, mas do tempo que o filme passa com ele, ouvindo suas justificativas, acompanhando seus raciocínios e sendo forçado a enxergar o mundo através do olhar do agressor. Aqui, a violência não se manifesta apenas de forma gráfica, mas também intelectual. As cenas são longas, cruéis e difíceis de suportar, mantidas tempo demais na tela, forçando o espectador a permanecer ali. Quando acaba, a sensação não é de satisfação, mas de desgaste psicológico profundo, como se você tivesse passado tempo demais dentro de uma mente doentia. Assistir uma vez já é pesado. Voltar para essa experiência exige uma disposição que poucas pessoas realmente têm. The Woman acompanha uma família aparentemente comum que esconde uma dinâmica profundamente doentia. Tudo muda quando o patriarca captura uma mulher selvagem que vive isolada na floresta e decide mantê-la em cativeiro, convencido de que pode civilizá-la à força. O desconforto nasce da forma como o filme desmonta qualquer ideia de normalidade. A violência se manifesta tanto nos atos físicos quanto no controle, no abuso psicológico e na maneira como ela é normalizada dentro daquela casa. Cada membro da família reage de forma diferente, revelando camadas de crueldade, covardia e perversão. The Woman não busca chocar apenas pela violência gráfica, mas pela degradação moral constante. A impressão é de assistir a algo errado desde o primeiro minuto, e o incômodo só aumenta ao revelar o que pode se esconder dentro de uma família aparentemente comum. Desde o começo, somos colocados diante dessa dinâmica doentia, onde nada é realmente questionado ou interrompido. Disponível de graça no YouTube, o filme ganha força ao mostrar até onde essa relação é levada e o mal-estar que se instala e permanece do início ao fim. Diferente dos outros títulos da lista, aqui o terror nasce da desconfiança e do julgamento coletivo. Em A Caça, acompanhamos Lucas, um professor de educação infantil vivido por Mads Mikkelsen, cuja vida começa a desmoronar após uma grave acusação surgir de forma inocente, mas devastadora. O espectador assiste, impotente, à destruição lenta de um homem que não consegue mais se defender, não importa o que diga ou faça. A violência aqui não é física, mas social, psicológica e emocional. Olhares, silêncios e pequenas atitudes passam a carregar um peso enorme, transformando situações cotidianas em algo angustiante. A Caça é perturbador porque mostra como a verdade pode perder importância quando o medo e a histeria coletiva assumem o controle. É um filme que gera raiva, angústia e indignação. Quando termina, a sensação é de injustiça profunda, daquelas que ficam martelando por dias. Disponível no Prime Video, a força da história é inegável, mas o peso emocional é grande o suficiente para fazer qualquer vontade de assistir de novo simplesmente desaparecer. E para fechar a lista, um filme que não apenas perturba, mas marca para sempre. Dirigido por Gaspar Noé, Irreversível é uma experiência extrema, tanto na forma quanto no conteúdo. A narrativa é contada de trás para frente, acompanhando a busca desesperada de dois homens por vingança, após um acontecimento devastador. O que começa como fúria e desorientação vai ganhando um significado cada vez mais doloroso, deixando claro que tudo aquilo poderia ter sido evitado, mas já é tarde demais. O impacto do filme começa na estrutura. Ao inverter o tempo, cada cena ganha um peso crescente, tornando o sofrimento ainda mais difícil de suportar. O espectador não é protegido e não é poupado, pois o filme não oferece trégua em nenhum momento. Irreversível é perturbador porque transforma dor, perda e brutalidade em algo que o espectador sente na alma. O uso de câmera, som e duração das cenas mantém um desconforto constante, marcado pela impossibilidade de se afastar emocionalmente do que está acontecendo. Não é apenas o que se vê, mas a forma como o filme conduz cada momento até o limite. É o tipo de obra que muda a forma como você encara o cinema, mas cobra um preço alto por isso, e é justamente por carregar
tirar todo esse peso que Irreversível funciona como um encerramento perfeito para essa lista. Esses foram 15 filmes perturbadores demais para assistir 2 vezes. Não porque sejam ruins, muito pelo contrário, mas porque são histórias pesadas que exigem preparo emocional, resistência e muitas vezes coragem. Agora eu quero saber de você, qual filme dessa lista você já assistiu e não conseguiu tirar da cabeça? E qual outro título tão perturbador quanto esses você acha que precisa aparecer na próxima lista? Se curtiu esse vídeo, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder a parte 2 que está chegando com filmes bem mais pesados. Obrigado por assistir até o final e a gente se vê no próximo vídeo.